Glória a Deus. Hebreus 11. Hebreus 11, verso 1. Glória a Deus. Verso 23. Todos acharam? 11, 23. Deus continua nos dizendo, por sua vez, da seguinte forma: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado pelos seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, e também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Diga: decreto do rei. Pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já era um homem feito ou adulto, dependendo da tradução, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus ao usufruir dos prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que o tesouro do Egito, porque contemplava o galardão. Você pode se assentar, glorificando o nome do Senhor. Vamos orar por mais um momento, amém? Senhor Deus, nós ainda na Tua presença nos rendemos, nos submetemos diante da Tua palavra. A palavra é essa que tem poder, meu Pai, para produzir em nós muito mais do que pedimos ou pensamos, poder para produzir em nós vida, espírito, alcançar as profundezas da nossa alma, alcançar origens, causas, onde a medicina, onde a ciência, a força humana não é capaz de alcançar. Leva cativa a nossa mente, Pai, em nome de Jesus Cristo. Não permita que dispersa nosso coração, nossa mente, que estejamos atentos a tudo, a cada movimentação, a cada palavra, a fim de que sejamos alcançados pelo poder da mesma. Senhor, nós declaramos sim, porque cremos. Não permita que saímos daqui, Senhor, da mesma forma, com o mesmo sentimento, o mesmo conceito. Espírito Santo, que algo se produz em nós, na autoridade e no poder do Teu nome. É necessário, meu Pai, que o Senhor mais uma vez cresça nesse lugar, que o Teu rosto resplandeça sobre cada homem e mulher, cada vida. Diminua, Senhor, nossa humanidade, diminua, Senhor. Não leve em consideração a nossa vida, mas a tudo aquilo que o Senhor já preparou para cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu queria só abrir um parênteses. Eu não ainda fiz oficialmente. Queria dar as boas-vindas a Jo e a minha comadre Tuane, são as mais novas membros dessa casa. Sejam bem-vindos. Muito feliz por essa decisão, né? Não tem dúvida nenhuma que juntos nós vamos crescer muito, aprender juntos e contemplar o amor desse Deus. Ainda nesse parênteses, quero abrir também um colchetes, parênteses e colchetes. Deixa eu só falar uma coisa aqui, amados. Eu preciso explicar algumas coisas. Quando a pessoa em Deus decide caminhar nessa casa, nós temos que entender que existe, acima de tudo, alguns princípios que nós temos que observar. Amém? Existe hierarquia, existem princípios de Deus. Eu, quando procurei o Luiz, pastor Luiz, quando eu falei para ele dessa direção de Deus, acho que eu já compartilhei com os irmãos. Ele falou: disse, Marcelo, olha, cobertura espiritual nada mais é do que andar junto.
é estar perto, é comungar da mesma fé, é ter o mesmo coração, é alinhar a vida. Disse, perfeito, estou disposto. E ele falou, tem gente que me procura porque querem o meu nome, usar o meu nome, enfim, tantas coisas. Disse, perfeito, pastor, então assim nós vamos caminhar. Então é isso que nós temos que entender. Quando a pessoa diz que quer caminhar aqui, nós temos que comungar da mesma fé, irmãos. No mínimo nós temos que ter o mesmo coração, porque a Bíblia vai dizer que dois não podem andar juntos se não estiver de acordo. Você não tem como caminhar comigo se você não estiver de acordo com a minha fé, com aquilo que eu creio. É igual o casamento. Chega uma hora que não vai dar certo, mesmo que haja amor. Estou pegando o exemplo das duas para explicar, tá? Continuo amando vocês vão permanecer. Não é para correr, não. Por quê? Aonde eu quero chegar? Porque a gente precisa caminhar por princípios para ser abençoado, porque Deus, Ele estabelece princípios. Então o que acontece na prática e no mundo espiritual? Quando você deseja caminhar aqui, é normal, eu vou ter que direcionar a sua vida em Deus, eu vou te aconselhar em Deus, né? Eu começo a pagar um preço por sua vida ainda mais, né? Se der um brete, quem vai estar lá sou eu, amém? Então diante disso, no mínimo, eu devo satisfação da sua vida espiritual. Meu antigo pastor, o pastor Jefferson, ele falava isso: olha, se você quiser comprar um carro vermelho, é sua vida. Eu não tenho que meter na tua vida, mas a tua vida espiritual eu preciso saber. Porque na hora que der um brete, quem é que vai lá pagar? Sou eu. O que é saber da tua vida espiritual? Toda vez que você for me chamar para aconselhar, meu irmão, tem que me chamar mesmo, né? Eu não sou, eu falei aqui, isso não. Tem umas irmãs aí que começaram a não reclamar, mas o pastor, eu mandei mensagem para a pastora de manhã, era meio-dia, ela não viu ainda. Falei. Era meio-dia, a pastora não tinha visto a mensagem ainda. Eu disse, irmão, você está maluco? A coincidência é que naquela mesma semana, o Joacim levou um menino para trabalhar na casa dele, o Vitor. E eu fui saber que era um menino que cresceu na frente da casa da mãe, jogando bola. E está aí o Joacim que não me deixa mentir sozinho, né, Joacim? E aí o menino falou para o Joacim, olha, eu mandei mensagem para o meu pastor, e era algo grave. Eu disse, olha, eu vou fazer uma bobagem na minha vida. Foi assim. E faz quanto tempo que não retornou a mensagem? 2 anos. Vai fazer aniversário. Mas beleza, não estou para falar disso. Cada um. Mas olha só, onde eu quero chegar? Porque toda vez que eu for, e essa é a condição do pastor, pastorear, eu fui chamado para pastorear, como é que eu vou correr no meu ofício? Eu tenho que pastorear, cuidar de envolver, me preocupar com elas, enfim. Mas assim, partindo do princípio que sem Deus, é sem Ele, não é sem o pastor, é sem Deus, nós não podemos nada. Não é se o pastor vai te responder na hora não, que você vai morrer ou viver, é sem Deus, você precisa depender de Deus. Mas toda vez que eu for sentar contigo, já bota aí no teu caderninho. Primeiro você vai responder alguns questionários, tais como é que está o teu nível de oração? Você tem jejuado? Está lendo a Bíblia? Como é que está o teu devocional? Diante desse cenário, a minha conversa vai ter validade e a minha direção em Deus. Se não tiver oração, irmão, devocional, leitura de palavra, jejum, não há palavra mágica que vai mudar a tua vida. Então, muito brete acontece na vida de muito crente, porque não tem uma vida de oração, porque não tem devocional, porque ele não conhece as Escrituras, aí quer conversar com o pastor. Eu e a minha fala, a minha direção, a minha vida não pode substituir a tua falta de leitura, a tua falta de oração. Então presta atenção, liderança, vocês que cuidam de alguém. A sua visita é importante, a sua direção é importante, mas não substitui uma leitura bíblica, não substitui o joelho dobrado, não se substitui o secreto. Amém? Fecha paredes, colchetes e coisas desse tipo. Mas eu estava falando, sejam bem-vindos, a maior alegria é recebê-las. Vamos permanecer? Amém. Estamos juntos. Em nome de
Jesus. Glória a Deus. Eu estava em Hebreus, glória a Deus, Hebreus 11, já lemos, né? Lemos. Glória a Deus, queridos amados irmãos, meu Deus, o tempo já passou. O tema da mensagem dessa noite é as escolhas das recusas. As escolhas das recusas. Você vai entender que essas duas palavras têm uma junção profética. Glória a Deus. Falar que a nossa vida, acho que depois dessa ninguém vai me chamar para conversar, né? Falar da nossa vida, falar que a nossa vida, ela gira em torno de escolhas, isso tudo nós já sabemos. Que a nossa vida, ela é constituída de escolhas. Agora, mediante a isso, nós também precisamos entender que também uma vida constituída de escolhas e decisões, isso é diário. Por consequência dessas escolhas, proporcionalmente também, a nossa vida ela é recheada de ofertas. Proporcionalmente, as escolhas que nós temos que tomar na vida, elas são precedidas de ofertas. E aí nós vamos chegar ao quê? Em recusas. Só há recusa na vida de alguém quando se oferece algo. Você está comigo? Amém. Você só poderá recusar algo se te oferecer algo. Então, as decisões, as escolhas são proporcional às ofertas. Isso é desde o Éden. Quando a serpente ofertou ou ofereceu algo a Adão, por consequência, sua esposa. Naquele momento, Adão e Eva, eles estão diante de um cenário crucial. Eu aceito ou recuso? E por que o tema da mensagem? Porque o tema da mensagem é muito simples. Aquilo que eu recuso, automaticamente eu escolho. E aquilo que eu escolho, automaticamente eu recuso. Então, recusas e escolhas estão ligadas. Não há como eu recusar algo sem deixar automaticamente de escolher o que está por detrás dessas ofertas. E falar de recusas e escolhas, talvez o maior nome seja Moisés. Moisés, você conhece a história de Moisés? O seu nascimento, o seu crescimento. Moisés, ele fica por 40 anos dentro do palácio. 40 anos. E nesses 40 anos, Moisés seria desenvolvido para assumir o governo da maior potência de toda a nação, chamada Egito. Então, nesses 40 anos, ele é desenvolvido, ele é aperfeiçoado, ele é treinado para assumir o governo de uma das maiores potências da humanidade, chamada Egito. E nesse desenvolvimento, esse aperfeiçoamento de Moisés, lhe deram todas as condições, desde culturais, informações, enfim. E diante disso não era só ser o governo de uma potência mundial. Ser governante de uma potência mundial traduz muitas coisas. Às vezes as pessoas fazem uma continha, a continha não fecha, né? Dizendo assim, como é que um cara, vou te dar um exemplo, como é que um cara, ele trabalha para se tornar vereador, ele gasta 100 mil, para depois se tornar vereador, ganhar, qual é o salário de vereador? 9 mil? 10? 9.800. 9.800. 9.800. Ainda tem 800, né? 9.800. E tem continha que não fecha. Como é que o cara gastou 300 mil? Eu conheci na última eleição um cara que gastou 300 e não chegou para ganhar 9 por mês. Mas que não fecha a conta, né? Aí tem umas coisinhas, né? Nazaré, quer falar aqui? Não, tá gravando? Então, olha só. Aprendi, então, tá gravando? Então, olha só, tá gravando. Olha só. Então não é só sentar no trono do Egito e ser governador de maior potência. É o que por detrás, o que tem oculto. Ser um rei ou governar o Egito envolve posição, dinheiro, privilégios, envolve oportunidades.
Verdade. Quando a Bíblia diz que esse homem ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, ele está recusando nome, posição. Quando ele diz assim, não, eu não quero sentar nesse trono, ele está rasgando dinheiro, ele está rasgando poder, porque aqui é a palavra que eu queria chegar, poder. Quando o ser humano descobrir essa palavra poder, ele está disposto a fazer qualquer coisa para alcançar poder. A corrupção ela existe não é porque a pessoa precisa de dinheiro, irmão. A corrupção não é um cara ali que está precisando sustentar a família, está desesperado. A corrupção são pessoas que têm muito, mas o que ele quer? Poder. O poder mexe com o coração do ser humano. E esse homem, pasmem, ele abre mão disso tudo. A Bíblia diz que ele recusa, e quando ele recusa isso, ele está escolhendo o que está por detrás disso tudo. Ele escolhe ser maltratado com os filhos de Deus. Ele escolhe passar pelo vitupério do Senhor. Ele visualizou uma recompensa. O final do texto diz. Então o que Moisés me fala aqui prontamente é que a fé que movia ele, a fé que movimentava a vida de Moisés, era uma fé que enxergava o invisível. Amém. E quando a minha fé, presta atenção, quando eu me movimento através de uma fé que vê o invisível, essa mesma fé faz com que esse mesmo invisível torne realidade. Glória a Deus. Ou seja, ele crê nas promessas. Abrir mão de poder, dinheiro, nome, oportunidades, privilégio, ser chamado do filho da filha de Faraó, para ser um com o povo de Deus. O que ele recusa? Aquilo que ele estava vendo, visível, estava pronto, algo momentâneo. Amados, e o diabo sabe trabalhar nessa questão. O pastor René falava isso para nós. O diabo vem com um prato cheiroso, visível, né? O diabo é especialista nisso. Porque ele não vem te oferecer qualquer coisa. Ele tem que oferecer algo que te enche os olhos, que desce para o coração, que seja cheiroso. E aí, em virtude disso, eu costumo falar que o diabo não é mais aquele que nós temos, pastor. Mudou. O diabo, na minha época, o pastor René falava do Tite. Nós ia para casa do Tite das 8 até 1 da manhã, comia uma roda de queijo e 3 jarras de tanque, 3 jarras, né? Nessa época o diabo usava sunguinha vermelha e tinha um garfo nessa época. Hoje o diabo veste Prada, usa Mary Kay. E eu, dólar da China. Mas por que eu estou falando essa ilustração? Porque ele vai nos oferecer algo que nos atraia, o que é atraente, o que é tentador. O negócio da China, falando da irmã da Shen, segundo a irmã da Shen ali, o negócio da China. Pega isso aqui que está falando na nossa vida. Então, o que o Egito estava oferecendo para ele é tentador, é de encher os olhos. Qual é o homem que não quer poder? Dinheiro, fama, privilégio, likes, conhecido. E aí, aos 40 anos, mas tem algo aqui que você pegou, acho, na leitura. Não está meu pai. Moisés, já grande, aqui está o servo, Bárbara. Moisés, já grande, recusou a ser chamado filho da filha de Faraó. Olha para mim. Quem é que tem condição de recusar isso tudo? Aquilo que é aparente, aquilo que é prazeroso, que é visível, que está pronto. Quem já é grande, quem já é adulto, quem já cresceu. Criança não tem condição dessa tomada de decisão.
Nada que tem na Bíblia é por acaso, tá, irmãos? Tudo tem um propósito, cada ponto vírgula tem um propósito. E não é de balde que Deus colocou Moisés já grande. Sabe em que é possível isso? Além de possível, é o que Deus espera de mim, de você. E sabe onde se torna muito possível? Quando nós nos tornamos grandes, maduros, deixamos de ser criança. Moisés, agora tudo grande, recusa. Diga comigo, recusa. Aquilo que é aparente, aquilo que está pronto, aquilo que é visível, aquilo que é prazer momentâneo. A fé dele não era por aquilo que ele estava vendo, Emerson. A fé dele era o invisível. Ele se movimentava pelo invisível e não por aquilo que ele estava tocando, não por aquilo que ele estava vendo. Ele vislumbrou a promessa. E a Bíblia, e aí você conhece o que Moisés se tornou. Você sabe em quem Moisés se tornou. Ou seja, essa movimentação dele pelo invisível tornou esse mesmo invisível agora real. Você está comigo? Amém. Essa semana nós estamos conversando sobre os termos. Estava eu e Emerson chorando aqui. Essas escusas, essas recusas, essas escolhas demonstram quem nós somos ou como nós estamos nos movimentando. Escolher aquilo que está pronto, que você vê, escolher aquilo que encher o teu coração, é muito comum dentro do Evangelho. E às vezes eu brinco com vocês, mas isso é uma realidade, eu me orgulho disso. Aos 27 anos eu abri mão da minha profissão. Eu recusei os privilégios que o futebol me dava. O futebol me trouxe muito privilégio. Viagens, hotéis, restaurantes, cultura, relacionamentos, torneios, muito privilégio. Mas só alguém pode recusar algo quando tem algo para escolher. É diferente de quem não tem nenhum recurso. Ele está no fundo do poço e não tem o que recusar. Existe um nível, existe um patamar a mais aqui que eleva a nossa fé e a nossa dependência a Deus. Quando você tem algo para escolher, quando você tem uma balança aqui e você tem algo a recusar. E eu estava falando com ele, eu não me arrependo. Não me arrependo de ter recusado continuar com a minha profissão, porque eu crio no invisível. Amém. Eu crio, acima de tudo, na chamada que Deus havia estabelecido no meu coração. Glória a Deus. E eu não me arrependo, irmãos. Só que a mentalidade veio falar. Eu pensei comigo, meu Deus, eu estou com 27 anos. E eu, através do futebol, não adquiri nada, eu morava com a mãe, com o pai, casado já. Eu já tinha, antes, eu era júnior do Criciúma, eu trabalhei 2 anos no Banco do Brasil. 2 anos. Era solteiro, ganhava bem. Também botei meu dinheiro tudo fora. Não fora, normal. Gastava no que não era bom. E depois, com o dinheiro do futebol, também não conquistei nada. Aí vem a mentalidade, meu Deus, e agora? Abri mão do futebol, não conquistei nada, agora vou morar onde? O sonho da casa própria. Aí vem a mentalidade. Porque as nossas conquistas não estão no tamanho ou não do nosso recurso. Estão de como nós nos movimentamos. A sua conquista, ela não é determinada pelo tanto do teu recurso. Você está me entendendo? É como você se movimenta. É como a tua fé te movimenta. Você vê o invisível? Você te movimenta pelo aquilo que você não vê? Ou você te movimenta por aquilo que eu vejo? Eu via muita coisa no futebol, via possibilidades de ter uma casa própria, de ter tantas coisas que o meu coração projetava. E aí eu perguntei, Deus, e agora? Eu não sei fazer nada. Contabilidade eu nunca gostei, sempre detestei. Fui trabalhar e cheguei até aqui hoje. E eu não troco, eu não me arrependo.
e faria de novo, porque só Deus sabe o que eu tenho contemplado nesses anos. Todo dia quando eu chego nesse lugar, eu falo nesse lugar, esse ambiente, o amor que eu tenho vivido em Deus, o que eu tenho visto de pessoas sendo tocadas através da minha vida e do meu ministério. Amém. O que eu tenho visto Deus fazer através das minhas recusas. Então a cada dia eu digo, Senhor, valeu a pena. Eu não me arrependo. E foi nessa conversa que nós chegamos à conclusão, porque o Emerson vai falar dele um dia desse, não sei que dia também, meu Deus, que demora. Porque o Emerson também teve uma oportunidade disso. Diante das suas escolhas, ter suas recusas. E aí eu brinco, antes de vir para cá, eu tive mais uma oportunidade. Vocês sabem, há 5 anos atrás, uma pastora nos ligou e disse, olha, a Moninha, que eu chamo a Simone de Moninha, não sei como é que eu vou ver a Simone de Moninha. A Moninha e o pastor Marcelo estão livres, estão no mercado. Eu disse, no mercado? Não vai ser no mercado mesmo. Deve ser, Moninha, eu tenho algo de Deus para vocês, eu tenho uma igreja para vocês tocar, um salário, eu já vou dar uns 30, 40 crentes para vocês, tá bom? Esse pastor não tem 50 pelo menos crentes. É tão difícil achar crente pelo menos 50. Mas sabe o que Deus falou no meu coração? Filho, eu te chamei para você se movimentar por aquilo que você está vendo, que está pronto pelo invisível. Eu te chamei para construir algo comigo. Foi para isso que eu te chamei, filho? Para dar continuidade em algo? Ou para construir algo juntos? O senhor está certo. Disse, pastor, eu te amo, mas deixa guardadinho aí. Vai que Vai. Mas você pensa que eu me arrependo de ter recusado? Não me arrependo, porque o que eu tenho vivido, eu repito, o que eu tenho vivido nesses 5 anos desde o Evangelho, esse amor de Deus, esse cuidado do Pai. Glória a Deus. Então é fácil a gente escolher aquilo que está vendo, aquilo que está pronto, aquilo que é momentâneo. O desafio é você recusar algo que você está vendo por aquilo que você ainda não viu. E aí, o final do texto vai dizer que Moisés, ele visualizava a recompensa pela recusa dele. Porque o que o pai provou ao longo do tempo na vida de Moisés é que ele não estava errado, é que ele não perdeu, porque é uma falsa impressão, né? Porque depois de 40 anos no deserto, ele vai mais 40 anos em Midian. Ah, Midian, irmão. Aí Emerson, aí você pode perguntar assim, pô, cara, eu recusei, olha só, eu recusei estar no palácio, regalias, privilégios, poder, fama. Agora, aonde é que ele se vê? Em Midian, trabalhando no aprisco. Está entendendo, André? Ele abre mão de tudo isso. Se é um crente que é uma fé superficial, vai dizer, pô Deus, tu me enganou, hein? Pô Deus, onde é que fui meter? Eu recusei tudo aquilo, olha que já faz 40 anos e nada aconteceu. 40 anos em Midian. E para piorar a situação dele, foi trabalhar para o sogro. Tem coisa pior do que trabalhar para o sogro? Cara, já tem um sogro, já é bênção. Já agora é sogro como um patrão. Misericórdia. É Jeová na terra. 40 anos em Midian e nada aconteceu, irmão. E após esses 40 anos aí, Deus, ele desce na sarça e diz, cara, lá atrás tu viu o invisível, agora tu está vendo o real. O teu invisível hoje se torna real. E Deus provou para Moisés que ele não estava perdendo, porque é uma falsa impressão. Será que eu perdi? Será que eu estou perdendo? E o Evangelho vai responder, aquele que pensa que está ganhando a sua vida está perdendo, e aquele que pensa que está perdendo ganha lá. Amém. Diante das nossas movimentações, vai haver momentos que nós vamos ter que tomar essa decisão. Recusar aquilo que é visível, aquilo que enche o coração, aquilo que é tentador. E por consequência, quando você recusa o que é
está pronto. O que é tentador, que enche os olhos, por consequência, você escolhe o invisível. E aquele que escolhe o invisível, aquele que escolhe se movimentar por aquilo que crê, pela promessa, amado, Deus com certeza jamais vai deixar desamparado, porque esse é o nosso Deus. Mas é tão difícil falar disso hoje, nesses dias de recusas, de renúncias, porque o ser humano não está disposto a renunciar a nada. Amado, renúncia, entenda uma coisa: renúncia é quando você tem algo a escolher, não é quando o rio está fluindo no fluxo. Não, isso não tem renúncia. Isso é só seguir no curso normal da vida. Mas quando você está diante de uma escolha, e agora? E agora? Sabe aquela expressão de trocar o certo pelo duvidoso? O Egito era certo, Amanda. Está ali real. Ele via. O Egito é os maiores centros do quê? Da terra, né? Grande centro. Ali acontecia tudo no Egito. E a Bíblia diz que ele recusou tudo isso. Preferiu em busca daquilo que ele queria, em busca do invisível, até que um dia o invisível se tornou realidade. Então essa deve ser a fé de nós hoje, nesses dias, porque a fé é a certeza e a convicção do que se espera. Fé, certeza e convicção do que se espera, irmãos. O que você espera? O que você busca? Como a tua fé se movimenta nesses dias? A tua fé se movimenta por aquilo que você vê? Porque a Bíblia diz que nós não temos que nos movimentar ou viver por vista, por fé. Você se movimenta por aquilo que você vê? Se você for viver por aquilo que você vê, você nem sai de casa. O que você está vendo hoje? Ou seja, nossas movimentações têm que ser por aquilo que eu acredito. Então, trocar o certo pelo duvidoso. O que era o certo para Moisés? O certo era aquele que ele queria. O duvidoso era o Egito. Olha que parece uma incongruência, né, Nasa? Parece uma utopia, mas o duvidoso, pasmem, o duvidoso para Moisés era o Egito. E o certo para ele era o invisível, a promessa que ele tinha. Aí ele recusa ser chamado filho da filha de Faraó, a ser maltratado com os filhos de Deus, a passar pelo vitupério de Cristo. Olha, Cristo nem existia ainda, nem no tempo da graça havia se estabelecido ainda. Pelo vitupério. O que é o vitupério? O que é vitupério? O que é vitupério? Responde aí. Você que lê Bíblia, o que é vitupério? Oh meu Deus, ainda quer chamar eu para conversar, né? Não sabe o que é vitupério, quer chamar o pastor para conversar. Sofrimento de Cristo? Isso. Sofrimento, vergonha, humilhação. A gente não quer passar essas coisas no Evangelho, irmão. A gente quer os prazeres e o lado bom do Evangelho. As humilhações que tiver que passar. E aí a Bíblia não vai se contradizer. Aquele que morrer com ele vai reinar com ele. Aquele que passar as aflições de Cristo também vai reinar com ele. Esse é o princípio, esse é o caminho. O próprio Cristo passou isso. O próprio Cristo abriu mão da sua glória. Olha o jeito que ele foi morto, humilhado, envergonhado. Mas Moisés trocou tudo. Você está conseguindo entender essa grandeza? Amados, é possível. Eu fui ministrar. Onde fui ministrar? Na Conexão Sexta. Eu cheguei uma hora da palavra que uma irmã se levantou. Se levantou e foi tomar água. Não isso. A irmã se levantou e disse: olha, mas é difícil. Quem lembra? Quem estava lá lembra dessa parte? Lembra? A irmã disse: é difícil. Eu disse: irmã, é difícil, mas é possível. Jesus nunca disse que seria fácil.
Amém. Mas ele disse: é possível, é necessário. Muitas vezes eu e você recusar algo em troca de algo maior. Sabe o que Moisés viu? Moisés viu que na recusa dele, ele viu algo maior que o Egito não poderia lhe dar. Sabe o que é difícil, mas é mais possível? Porque ele viu algo à frente muito mais poderoso do que o Egito, pasme, do que o Egito poderia oferecer para ele. Vai chegar um momento da nossa vida que nós vamos nos deparar, se é que nós já não estamos nesse momento, de recusar algumas coisas por algo maior. Por algo maior, meus irmãos. Então o vitupério de Cristo, a gente não quer passar. Sabe o que é o vitupério de Cristo? Aí a gente está ali homem principalmente, né? A gente está ali na rodinha. Aí vem o irmão aqui, pega o celular, tá vendo? Olha aqui a imagem que me passaram agora. Pornografia. Aí o cara. Aí vem a recusa e a escolha. Ô irmão, me perdoe, mas não, isso aí já não faz parte da minha vida. Estou fora. Mas ele fica constrangido, ele fica ali, ó. Pois é, né? Aí começa a coçar a cabeça, ele começa não quer passar o vitupério, mano. Para dizer assim, não é nem que deixa eu te corrigir, tá? Não, porque minha igreja não permite. Cara, tinha ensinamento, não é igreja, a igreja aqui ninguém é obrigado a nada, não é igreja. Então coloca eu no bolo, né? Não, minha igreja não permite, meu pastor não quer. Irmão, não, é princípio. Não é princípio. Isso é passar por vitupério, pastor. Dizer assim, não, eu estou fora. Já não faz parte da minha vida mais. Não sou casado, tenho mulher, honro a minha mulher, respeito ela. As pessoas não querem passar pelo vitupério de Cristo. Mas sabe o que é vitupério? O verdadeiro vitupério? Isso aí ninguém acha ruim. Quando alguém aí está na droga, bêbado, quando a filha aparece em casa grávida, ou quando a mãe diz assim, não, eu prefiro que o namoradinho dela fique aqui no meu quarto, onde pelo menos eu estou vendo. Olha o absurdo. Não, pelo menos eu estou vendo, sei que eles estão ali. Isso é vitupério no mundo. Isso ninguém acha ruim. Isso é comum. Agora o de Cristo, que nos leva, que produz em nós peso de eternidade de glória, ninguém quer passar esse vitupério. Esse tipo de vitupério ninguém quer. Mas quando acontece algo que envergonha Cristo, o Evangelho de Cristo, aí todo mundo acha normal. Né? Essas denúncias que acontecem dentro das igrejas, pastor, líder, irmãos, que tem manchado o Evangelho, isso é vitupério do mundo. E todo mundo acha comum. Mas eu estou diante de um homem que ele recusa aquilo que para muitos era certo, sem titubear, aceitaria na hora, imagina. Só que tem mais algo aqui que ainda corrobora ainda mais com a atitude desse homem. O texto ele começa dizendo o seguinte: o que é que o texto começa dizendo? Deixa eu ler aqui. Olha só. No final do 23, na parte B do 23, olha o que a Bíblia fala. Porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontadas pelo decreto do rei. E aí no final, no 27, pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera ou com a ira do rei. Sabe o que ele faz? Ele disse: eu não estou nem aí com o rei. Eu não estou nem aí porque o rei vai pensar, para a ira e pelo decreto do rei, porque a gente sabe que todos aqueles que abandonavam essa dinastia, né, do Egito, enfim, renunciasse ao reinado, tinha penas. Então ele abriu mão, olha só, além de abrir mão tudo isso dele, ainda ele não deu importância para o decreto do rei e pela ira do rei. Tu acha que o rei não ficou irado? O rei contando que ele seria o sucessor, aos 40 anos simplesmente dizendo: ó, estou fora. Sabe por quê, irmãos? Porque Moisés sabia o que era bom para ele. Quando nós cremos na promessa e cremos realmente naquilo que Deus falou, naquilo que Deus tem,
Embora difícil, porque a Bíblia nunca pregou que é fácil, mas possível. Talvez a mensagem seja essa, é nos fazer entender que é possível, mediante aquilo que nós cremos. A nossa movimentação é baseada no que, irmãos? A nossa movimentação é baseada no que? Isso vai nos arremeter às recusas e escolhas da vida. A tua vida é movimentada pelo quê? É isso que vai tornar possível ou não nossas recusas. Recusar as ofertas, que até hoje o inimigo. E olha algo interessante. Moisés, ele não dá muita moral para o decreto do rei e pela ira do rei. Porque às vezes a pessoa fica irada, né, Emerson? Porque eu estava lembrando esses dias, porque meu pai morreu. Meu pai nunca me falou nada sobre isso. Meu pai, juntamente com a minha mãe e minha tia, foram um dos que mais lutaram para que esse sonho meu se tornasse realidade. A mãe e minha tia faziam faxina. Meu pai era encostado, sofreu um acidente e ficou um tempo encostado. E a mãe e a minha tia foram fazer faxina também para nos sustentar e sustentar meu sonho. Só que quando a gente 7 anos só acabou, não tem mais, eu não tive esse cuidado de saber o que passou no coração do pai, da mãe, enfim. Mas normalmente eu podia levantar uma ira no coração do ser humano. Mas como? A gente lutou com você, nós passamos os processos. Né? Já falei aqui, a mãe muitas vezes trabalhava de segunda a sexta. Sábado ela pegava a União Cascavel, ia lá para Porto Alegre, no Beira Rio. Eu treinando, ali quando eu olhei a mãe, minha tia, meu pai. Eu disse aqui de novo, gente. Aí quando vi na mão da mãe no rocambole, eu disse que eu pegava o rocambole, estou de novo, bravo, mas eu peguei o rocambole. Mas eu sempre quis passar para ele conquistar meu sonho. Só que quando eu interrompi, podia ser assim como o rei levantou uma ira. Como você vai recusar isso? E faz parte do processo. As nossas recusas muitas vezes vão se levantar ira em algumas pessoas. Só que ele também não ligou para isso. Eu também não consultei minha mulher, porque ela apostava que através do futebol nós ia ter uma vida melhor. Mas foi o que Deus colocou no meu coração, foi o que eu queria. E eu não me arrependo. Amém. E Deus me prova cada dia que eu não estava errado. Glória a Deus. E de todo o meu coração, irmãos. Até hoje, não tem uma semana que eu não sonho comigo ainda jogando aquele ambiente, viagem toda semana. Deus é minha testemunha. Isso é para provar que aquilo que a gente recusa muitas vezes dói na pele, dói na carne. Mas vai chegar um momento que você vai ter que recusar a tua carne, a tua vontade, o teu desejo. Dizer não à carne, porque tem muito crente que a carne vem e simplesmente cede. O desejo vem e simplesmente cede. O gosto vem e simplesmente cede. Nós precisamos aprender. Mas quando eu vou aprender? Quando nós nos tornamos grandes. Porque a Bíblia diz, quando ele se tornou grande. Olha para quem está do seu lado, por favor, me ajude. Quando se tornar grande. Quando se tornar grande. Quando se tornar adulto. Quando deixar de ser criança. É quando deixar de ser criança. Eu me lembro que quando eu estava na fase da vaca gorda, eu fazia aniversário com meu filho. Ainda está. Agora é só. Enfim. Aí chegava, ó, presta atenção o que é ser criança e o que é ser grande. Aí eu dizia assim, filha, agora vamos abrir os presentes. Aí quando era brinquedo, meu filho pensa numa alegria. Vibrava cada vez. Quando ele via que era roupa. Quando ele via aquela roupa, pensa na tristeza do coração. Mas o pai e a mãe vibravam com o guarda-roupa. Não, filho, fica tranquilo, calma. Acabou de mais brinquedo de Deus. Porque o adulto sabe o que é bom para o filho. Verdade. O pai sabe o que é bom para o filho. A criança não sabe o que é bom para ela. Na mente do meu filho, o bom para ela é só o brinquedo. Mas quando a gente é adulto, a gente sabe que o brinquedo é importante, mas o calçado, a roupa, o estudo. Verdade. Então, sabe por que, embora difícil, você se tornou possível? Porque ele já era grande. Amém. Glória a Deus. Cresceu. Maturou.
quando a gente matura, irmão, a gente não se movimenta mais por aquilo que a gente vê, mas por aquilo que a gente vê. Amém. Não é mais por um resultado do exame lá. Glória a Deus. Não é mais o que o médico diz, é aquilo que você crê. Isso é maturidade. Isso é tornar visível o invisível. Glória a Deus. É nesse que ele tem que se mover. As recusas, as escolhas das recusas. Por que a escolha vem na frente? Porque quando você recusa, automaticamente você está escolhendo viver pela fé. Glória a Deus. Você automaticamente escolhe a viver por aquilo que você crê, pela promessa. A promessa que Deus te deu. Glória a Deus. A promessa que Deus fez no teu coração. Eu quero ler um texto aqui com você, já estou encerrando. Em Ruth. Glorificar o seu nome, Senhor. Ruth 2:12. Ruth 2:12. Presta atenção. De acordo com aquilo que Deus está falando no nosso coração nessa noite, através do livro de Ruth, o Senhor retribua, olha só, presta atenção. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas viesse buscar refúgio. Amém. Glória a Deus. Sabe o que Deus está falando para Ruth? Ruth, seja dada a tua recompensa pelas tuas recusas. Você sabe o que Ruth recusou, né? Quando no meio disse assim, querida, vai, casa de novo, você é livre. Eu não tenho mais filho homem. Eu não tenho mais filho, vai ser feliz. Vai casar. Vai seguir tua vida. O que é que ela fez? Ela recusou seu direito. Você lembra disso? Não insiste. Não insiste. Aonde você for, o seu Deus, onde você for sepultada. E sabe o que Deus está dizendo agora aqui? Você será recompensada. Glória a Deus. Você recusou lá atrás. Aleluia. A mesma recompensa que Moisés, a mesma recompensa que Moisés viu sentado no palácio. E eu não estou dizendo que Moisés, pastor Jorge, ele recusou ser rei, o governo de uma nação poderosa, ele recusou fama, ele recusou dinheiro, ele recusou privilégios, e Deus depois deu tudo isso para ele. Não, não estou falando disso, não é dessa recompensa. Nessa recompensa que Deus está falando, irmão. Deus não me deu os privilégios que o futebol me dava. Eu não estou falando desse privilégio. Eu estou falando da recompensa e do privilégio hoje de viver esse amor que eu jamais viveria. Amém. De ter o prazer que eu vivo na presença de Deus, coisa que o futebol nunca me deu. Eu já tive alguns prazeres. Já tive alguns prazeres na bola. Mas nada se compara ao prazer que eu tenho quando eu estou aqui na presença e diante do amor do meu Pai. Aleluia. Essa é a maior recompensa. Glória a Deus. De poder ser sustentado por Ele. Como diz o irmão Flávio, quando eu jogava eu não tinha nada. Quando eu jogava eu tinha alguns bons salários. E eu nunca comprei nada, nunca adquiri nada. Hoje, irmãos, Continua. hoje, mas a recompensa não é essa recompensa que Moisés estava se referindo. Sabe o que é você se sentar no trono, ter poder, ter dinheiro, privilégio, e você dizer, cara, isso aqui não é para mim. Sabe o que é 40 anos dentro de um palácio, você ser instruído por uma coisa, cara, e o vazio continuar, e dizer, cara, não está suprindo alguma coisa errada, chegar uma hora e dizer assim, não é para mim, eu vou viver o que o Pai me chamou para ser. Glória a Deus. É disso que ele está se referindo. A recompensa que é, independente do que você tem ou não, é você ser suprido, satisfeito. O que Paulo vem dizer a seguir, eu aprendi a viver com muito, com pouco. Eu aprendi a viver satisfeito, porque já tive muito, já tive pouco.
Já fui açoitado, já tive nu, já vivi com fome, mas hoje eu aprendi a viver satisfeito. Essa é a maior recompensa. Amém. Essa é a maior recompensa. Não é você ter poder ou não. Não é o lugar, a função que você exerce. É você estar satisfeito debaixo de uma promessa, debaixo de uma palavra. Glória a Deus. Então, mediante todo esse combo, existem momentos que nós vamos ter que recusar algo. A pior, talvez, escolha foi a de Adão, não é? Que ele deveria ter recusado. Ele deveria ter recusado aquela proposta da serpente. E muita coisa mudaria. Existem recusas e escolhas na nossa vida que tem o poder e o teor de mudar muita coisa no nosso futuro. Amém. Recusas hoje que tem um poder a médio, curto ou longo prazo para mudar a nossa história. Então pense nisso. É muito cômodo escolher aquilo que você está vendo, aquilo que está pronto, aquilo que é momentâneo. Mas talvez o meu e o teu, nosso grande desafio nesses dias é escolher e viver e nos movimentar por aquilo que Deus falou. Quando Deus chama Abraão, ele teve que recusar. E Abraão é um homem perfeito para nós colocarmos nesse momento, como um homem que recusou algo que era visível, por dos caldeus, estabilidade, aposentadoria. Ele trocou tudo isso por algo que era invisível. E você sabe que o invisível de Abraão se tornou visível, né? Você sabe que ele se tornou pai de multidões, foi o pai de Isaac, o pai das nações. Um homem que recusou aquilo que ele estava vendo, aquilo que era palpável, aquilo que era visível, ele recusou e automaticamente escolheu o que era invisível. E aquele que escolheu, presta atenção que encerra. Ainda não, encerra. Aquele que escolhe o invisível, automaticamente ele escolhe em algum momento aquilo que era invisível se torna visível. Amém. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Eu não sei o que Deus colocou diante de você, o que tem diante das suas mãos, mas nós precisamos pesar na balança as escolhas das recusas. Na verdade, o que farão toda grande diferença, em nome de Jesus. Quero orar por sua vida, se